Espírito Santo. Amém. Queridas crianças, amados irmãos, estamos, portanto, celebrando a festa de todos os santos. Nós ouvimos hoje no livro do Apocalipse essa visão de São João do céu. São João nos fala que ele viu uma multidão de pessoas. Não é? Além dos assinalados, depois disso ainda ele viu muitas outras pessoas, de todas as raças, de todos os povos. Ou seja, muita gente. Por isso que a igreja hoje celebra não só os santos canonizados, colocados como modelos, não é, de santidade, aquele santo que a gente faz a imagem dele, aquela santa, mas a igreja celebra todos os santos, aquelas pessoas que morreram em estado de graça, que estão no céu, que nunca vão ser canonizados, mas estão no céu, não é, trilhar o mesmo caminho que é o amor de Deus e encontrar o céu. E nesse dia, olhando para todos os santos, a igreja também nos convoca à santidade. A missão do cristão aqui na terra é ser santo. E a gente sabe que para entrar no céu, a gente precisa ser santo, a gente precisa morrer em estado de graça. Por isso que Deus vai nos falando, nos pedindo a santidade. No Antigo Testamento nós escutamos Deus falando para o seu povo: sede santos, porque eu sou santo. E Jesus, depois no Novo Testamento, vai repetir essas mesmas palavras: sede santos, como eu sou santo. Ou seja, o que é a santidade? É a participação da própria perfeição de Deus, da própria divindade de Deus, é a participação da vida de Deus. Esse é o nosso chamado. São Paulo nos ensina: esta é a grande vocação, esta é a grande vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa missão. Santificar a nossa alma para que possamos conquistar o céu. Só entra no céu os santos. Isso a gente vai fazer principalmente imitando a Jesus. Ele é o modelo cabal de santidade. Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é o próprio caminho em pessoa. Se eu quero ser santo, eu tenho que olhar para Jesus em primeiro lugar, buscar as suas virtudes. Por isso nós temos hoje no Santo Evangelho o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, que é o resumo de todo o Evangelho, é esse Evangelho de hoje, esse Sermão das Bem-aventuranças. E o resumo das bem-aventuranças vem um pouquinho depois na leitura: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todo o resto vos será dado por acréscimo. Mas as bem-aventuranças, aqui Jesus, se a gente parar para pensar, Jesus foi descrevendo a sua própria vida. Não é? Ele foi: bem-aventurados os misericordiosos. Quem é mais misericordioso do que Jesus? Quem praticou mais misericórdia aqui na terra? Bem-aventurados os mansos. Quem praticou primeiro a mansidão, senão Jesus? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem foi desapegado? Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Quem, senão Jesus, praticou mais a justiça nessa terra? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Jesus foi perseguido, mas recebeu a ingratidão do povo. Bem-aventurados os pacíficos. Quem mais praticou a paz do que Jesus? Portanto, ele vai descrevendo a sua própria pessoa e olhando para as pessoas, fazendo esse sermão. Então façam o mesmo, vivam essas bem-aventuranças, essas virtudes. O Papa Francisco há pouco tempo falava para a gente que a carteirinha do cristão, a carteira de identidade do cristão é esta: as bem-aventuranças. Quando eu chegar lá no céu, falando em palavras humanas aqui, quando eu bater na porta do céu, para que eu possa entrar no céu, eu tenho que apresentar essa carteirinha. Aqui está a minha carteirinha, as bem-aventuranças. Eu imitei a Cristo, porque o cristão é isso, é aquilo que repete a vida de Cristo dentro das suas circunstâncias, mas o cristão é outro Cristo. Aqui está a carteirinha. E aí a gente tem que praticar essas virtudes. Felizes, Jesus fala, bem-aventurados, ou seja, já são santos, estão salvos aqueles que praticam essas virtudes. A misericórdia, praticar a misericórdia com os irmãos, para você também alcançar de Deus a misericórdia. Bem-aventurados os puros, ou seja, aquele que tem o coração limpo, que tem reta intenção naquilo que faz, que é leal, que é sincero.
Bem-aventurados são esses, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que choram. Que choro é esse? Chorar os seus próprios pecados, a sua própria vida. Chorar com os que choram. Não é ter compaixão das pessoas, sofrer com as pessoas. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, não é, que buscam agir sempre pela justiça. Bem-aventurados os pacíficos, ou seja, aqueles que promovem a paz, aquela pessoa que por onde passa, por onde anda, ela leva a paz, ela não é aquele fator de divisão, de intriga, de briga, mas ela leva a paz. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, aquelas pessoas que são mansas, porque possuirão a terra, ou seja, saberão lidar com as pessoas, com mansidão. Bem-aventurados os que são perseguidos, quem vem para você com ironia, zombando da sua fé, da sua igreja. Bem-aventurados são esses. Somos nós, cristãos, que estamos vivendo a nossa fé, e a resposta de tudo isso, de quem vive essas virtudes, Jesus falando também, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são desapegados, que agradecem a Deus o que tem, sem ter inveja do irmão, sem querer mal para o irmão, mas agradece, não desperdiça aquilo que Deus dá, sabe aproveitar as coisinhas que tem. Bem-aventurados são esses, e o final a gente sabe, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Portanto, amados irmãos, felizes, bem-aventurados aqueles que praticam as virtudes. Se a gente quer ser santo, a gente deve praticar essas bem-aventuranças, meditar nesse evangelho e nessas virtudes. Quando a igreja vai canonizar um santo, eu falava isso com associações há pouco tempo, a primeira coisa que a igreja analisa são as virtudes. Os milagres a igreja deixa para lá e talvez nem queira saber sobre os milagres, mas sobre as virtudes. Vai abrir um processo de canonização de uma pessoa, a primeira coisa, a igreja chama talvez um tio, um amigo, quem viveu com a pessoa, quais virtudes heróicas que essa pessoa praticou. E aí, se tem as virtudes, a igreja abre o processo de canonização. Se não tem, a igreja fecha ali mesmo, não tem como canonizar essa pessoa, não tem virtudes, não praticou as virtudes heróicas. Então as virtudes, para a gente conquistar no céu, são necessárias, e para isso é preciso a gente trabalhar em nosso coração, desejar as coisas mais altas. O cristão é aquele que foi feito para as coisas mais elevadas. Eu sempre conto aquela diferença, da galinha e da águia. A galinha é aquela que fica constantemente com a cabeça na terra, ciscando as sujeiras e comendo das sujeiras, e ela se contenta com aquelas migalhas, com aquelas sujeiras da terra, do chão. A águia não, é diferente. A águia voa longe, alto, ela vai lá nas alturas, contempla tudo de cima para baixo, a criação, ela vê toda a beleza que Deus fez. Assim também o cristão, não somos feitos para ficar como uma galinha, se contentando com pouca coisa, com migalhas, com as coisas pequenas, mas somos águias para voar bem alto, contemplar as coisas de cima, praticar as virtudes mais elevadas, buscar as coisas do alto. Essa é a diferença do cristão, e Jesus pediu isso quando ele estava pregando: o que vocês estão aí pela a água pelas canelas, é preciso entrar no mar, é lá que vocês vão pegar os peixes. Do quinálito, nosso Senhor fala, vai para dentro, água mais profunda, não tenha medo de ser santo, de combater um defeito seu, de buscar uma virtude, não tenha medo de avançar um pouco mais no caminho da santidade, da perfeição, e para isso nós temos os santos como nosso modelo, Por isso que cada um tem que ter um santo de devoção, uma santa. Hoje nós temos as crianças aqui, quantos santos? Santa Teresa, São Francisco, os anjos também, Chiara, Corbela e muitos outros santos, para a gente se esperar qual o santo de minha devoção, qual a santa de minha devoção, procurar conhecer a vida daquele santo, daquela santa, procurar as suas virtudes, nos momentos difíceis também, pedir a sua intercessão para a gente desejar o céu, para a gente desejar a santidade, e a igreja continua produzindo os santos, não só os santos que já faleceram, mas nós temos santos na terra, vai aparecendo sempre mais os santos. Eu tenho contado várias vezes também para os jovens, os novos santos jovens, e muitos outros santos, cada um se destaca de uma forma, Tem o santo
da pobreza, que é São Francisco, mas tem Santo Antônio, que é da pregação, Santa Teresa de Calcutá, que é da caridade. Cada um vai se destacar num ponto, mas todos nós somos convocados a participar da perfeição de Deus, a trilhar esse mesmo caminho, que é o caminho do amor de Deus, olhar para os santos, olhar por aqueles que estão ao nosso redor vivos aqui hoje, e que praticam a santidade, que vivem em estado de graça. Por que não se inspirar uma pessoa assim? A igreja continua produzindo santos, apesar das críticas contra a igreja. Ela é santa, ela tem os sacramentos, ela tem o poder de santificar, ela tem a graça de Cristo para dispensar de todos. E a gente pode olhar talvez por um tio, talvez por uma avó, Nós temos os santos. Eu, por exemplo, tenho a minha avó e confesso que é uma santa. Talvez não vai ser, claro, não vai ser canonizada, mas é uma santa. A minha avó, que tem uma família muito grande, mais de 40 netos. Aliás, os bisnetos já estão passando os netos. Tem mais de 40, um pouquinho de bisnetos. 91 anos, mas é uma santa. Eu nunca ouvi da boca da minha avó um só palavrão, uma só reclamação. Mas sempre quando eu chego lá, ela está rezando o rosário, sempre com aquela calma, aquela confiança na providência divina diante dos netos, que às vezes um neto ou outro se afasta da igreja. Nunca reclamou, nunca se queixou, nunca falou um sequer palavrão, mas sempre confiante. Aliás, a minha vocação é fruto do seu rosário. Ela rezava o rosário todos os dias para que um neto pudesse ser padre, Portanto, é uma santa, e eu me inspiro muito nela. Portanto, nós temos o santo, a igreja é santa, ela produz os santos. Então, amados irmãos, nada de desânimo, de desespero. Nós podemos sim trilhar o caminho da santidade. Vamos, portanto, com o coração hoje alegre, de ter um céu rezando por nós, os santos. Se tem a maldade do mundo, os demônios e tanta coisa, nós temos os santos, uma multidão ao nosso lado de anjos e santos para nos levar também para o céu. Busquemos as virtudes, essa carteirinha nossa de identidade, que são as virtudes. Busquemos a santidade com esse desejo. Vamos sair daqui hoje com esse desejo: eu quero ser santo, eu quero me fazer santo, eu quero ser mais perfeito, eu quero buscar as coisas mais elevadas. Para isso eu fui criado, para buscar as coisas do alto. Que Nossa Senhora nos ensine esse caminho, para que possamos em Jesus, Ele que é o caminho em vida, encontrar a nossa santidade, a nossa perfeição, para que possamos também, como uma única família reunida no céu, possamos nos alegrar eternamente. Amém. Cantemos com firmeza e convicção a nossa profissão de fé.